dia, boa tarde, boa noite, você, meu querido irmão que está me ouvindo. Nosso podcast começa já já, mas eu já quero trazer a introdução para você. Como na semana passada, hoje nós estamos dando continuidade à nossa série, assim, Ariane e Convidados. E hoje eu trago um amigo muito querido, é o nosso irmão Emerson Moura, que ele é professor, que trabalha com jovens lá na sua igreja, na Assembleia de Deus em Parnamirim. Nós nos reunimos para conversar um pouco sobre mundo acadêmico, escola, estudos, futuro e tudo que engloba isso. E esse nosso podcast que começa já já será dividido em duas partes, tá bom? Então você vai ouvir a primeira parte hoje e na próxima semana nós estaremos continuando o assunto, porque foi um bate-papo muito legal, muito gostoso, que não deu para ficar só em um programa. Então, na próxima segunda nós estamos dando continuidade ao assunto de hoje, tá bom? Então, vamos lá, vamos à conversa. Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está me ouvindo nesse momento. Estamos iniciando mais um podcast. E hoje, podcast especial, podcast com convidados. Quem será que eu chamei para estar comigo hoje, hein? Não, primeiro eu vou dar o currículo. Vixe, não, peraí, você vai ter que me dizer seu currículo primeiro, porque eu não sei de tudo. Então, primeiro eu vou apresentar nosso convidado. Ele já se entregou. Vou apresentar nosso convidado. Hoje está comigo o nosso irmão Emerson Moura, que vai debater um assunto muito legal e eu tenho certeza que você vai gostar. Então, Emerson Moura, por favor, se apresente. Por acaso, se tiver alguém que não lhe conhece, fique à vontade e seja bem-vindo ao nosso podcast. Pai do Senhor a todos, Pai do Senhor Ariane. Primeiramente eu quero agradecer pelo convite, né? Foi um eu prazer. sou o irmão Emerson, falo aqui de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Sou conterrâneo aí da terra de Serrinha dos Pintos. E será um prazer muito grande estar falando para vocês justamente dentro do tema que vai de encontro com a minha especialidade, que é a área da educação, né? E também juntando aí, fazendo a ponte com a igreja, que é aquilo que rege o nosso coração e é o caminho ao qual nós escolhemos como regra de fé. Isso mesmo. Então, eu já vou falar para você o tema de hoje, que é o jovem adolescente cristão, os estudos e o futuro. E quando a gente fala assim de estudo e escola e tudo, todo mundo lembra de várias histórias, lembra do ambiente escolar, de tudo isso, né? Vem aquela lembrança. Tanto quem ainda está estudando, quanto para quem já estudou, né? É um universo, a gente constrói amizades. E, assim, são várias coisas que envolvem o ambiente escolar. E hoje eu queria trazer para o nosso debate algumas questões para a gente debater, conversar, comentar. Vamos, assim, Emerson, eu vou ficar calada e Emerson que vai ficar à vontade, viu, Emerson? Para falar, mas a primeira questão que eu quero trazer para a gente hoje é assim, qual é a vida saudável para um estudante? Porque assim nós podemos encontrar vários extremos. Os que estudam muito, os que estudam pouco, os que não gostam de estudar, os que vão para a escola só para passear, que na minha época tinha muito isso também, os que vão só para namorar. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o ambiente escolar e qual a vida saudável de um estudante. A escola é um dos ambientes mais importantes de socialização que o jovem tem, né? No nosso caso especificamente, nós temos a escola e a igreja. Sendo que a escola, a gente convive com um universo de pessoas com as culturas mais variadas do que as pessoas que fazem parte da igreja. E acaba que nessas relações que ocorrem na escola, a gente acaba se perdendo diretamente nos nossos objetivos. E aí essa palavra objetivo, eu acho que deve ser aqui, deve ir de encontro mais próximo ao que você deve estar pensando todos os dias. Qual é o meu objetivo com a escola? Porque, como você bem disse, existem as pessoas que são extremadas. Ou estudam demais, ou não estudam nada. E eu acho que você deve ter em mente o seu objetivo de vida. O que é que você quer para a sua vida? Nos dias de hoje, basicamente todo jovem quer cursar o ensino superior. Não é verdade? Todos os jovens querem. Assim, há algumas exceções de algum jovem que diz, não, eu não quero, eu só quero terminar o ensino médio, o estudo realmente não é para mim. Então, realmente, esse jovem, ele não vai gastar muito tempo mesmo, ele não vai investir o tempo dele estudando, ele vai brincar. E, inclusive, eu me recordo que eu tinha um colega que ele não estudava de jeito nenhum, não estudava. E, na época da escola, a gente chegava na sala de aula, ele passava a aula todinha, ele não copiava nada no caderno, prestava atenção na explicação, não fazia nada.
Mas o objetivo de vida para ele não era ir fazer o ensino superior, ele não queria, ele só queria terminar o ensino médio, porque os pais dele obrigavam, e trabalhar na área que ele gostava. Já no meu caso, não, eu queria fazer uma faculdade, eu queria cursar o ensino médio, então eu sabia que eu precisava aproveitar aqueles momentos de interação com os meus colegas, mas também aproveitar do conhecimento que estava me sendo apresentado para que eu pudesse, no futuro, digamos assim, melhor do que aquilo que os meus pais já haviam tido. Que isso é uma coisa que enquanto pai, hoje que sou, eu penso, poxa, eu quero que o meu filho futuramente tenha uma vida ainda melhor do que a que eu estou tendo agora. Eu quero que ele tenha uma qualidade de vida melhor. E é a educação justamente que concede essa ponte, né, para que você possa alcançar isso. E é como você falou mesmo, é objetivo, né? Objetivo para o futuro. A maioria dos jovens não pensam no futuro, né? Eles pensam no agora, aí acham que aquela vida lá, o que acontece na escola, não vai refletir na vida dele futuramente, né? Alguns pensam assim, outros já têm uma mente mais aberta, por isso que veio a ideia desse podcast. Porque eu quero que o jovem pense, se por acaso tem algum jovem me ouvindo, que não tem essa mente de pensar no futuro, de se preparar para o futuro, que a partir de hoje eles venham pensar nisso, né? Venham ter a escola como vamos dizer assim, um degrau para o futuro, não é? E esse é o nosso objetivo, é incentivar que os jovens venham ter objetivos na escola, né? Pensando no futuro. Só para finalizar nessa parte, como eu sou professor, às vezes alguém que está de fora olha e diga, não, ele enfatiza muito o estudo porque ele é professor e quer que os alunos eles se interessem, né? Mas não é essa a realidade. A gente sabe que a educação ela realmente abre portas. E a gente não pode brincar com o nosso futuro, porque hoje a gente é bancado pelos pais, então roupinha nova são eles que dão, lanche no final de semana são eles que dão, mas isso não é eterno. Vai chegar um momento em que você vai querer ter dinheiro para alguma coisa, você não vai ter. E aí você vai ter duas opções, principalmente se tratando de cidade pequena. Ou você vai seguir o rumo que a maioria das pessoas seguem, que é ir trabalhar no comércio local, ganhar o salário mínimo ou menos que o salário mínimo, tem muitos que trabalham só meio expediente, então ganham uma fração do valor. Ou você vai para a agricultura, ou você vai ter que ficar chorando, né, em relação a político, pedindo ajuda. Isso não é interessante. A gente realmente quer que os nossos jovens eles tenham autonomia, que eles construam a carreira, que eles sonhem e que sonhem alto. Uma certa vez eu ouvi uma pessoa dizendo que sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. E essa pessoa é nada mais, nada menos do que o homem mais rico do Brasil. Então, sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. E ele não era rico, ele era pobre, né? E hoje ele é um cara muito bem sucedido porque soube sonhar e soube correr atrás. Correr atrás. Isso é muito importante. E isso já me dá um gancho para o nosso próximo assunto, que é assim, a incerteza no mundo acadêmico. Porque assim, o jovem já tem um objetivo de vida, já tem o sonho, ele quer estudar, quer se formar, quer ter uma carreira, quer fazer um curso tal para ter um emprego, fazer um concurso e por aí vai. Só que hoje nós temos muitas incertezas no ambiente acadêmico. Isso não só no ambiente, vou dizer assim, do ensino médio, que a maioria dos nossos jovens ouvintes estão, como no ambiente da universidade, né? São várias questões, como a qualidade de ensino, no ensino médio. Eu estava até conversando com alguns jovens da igreja, e a gente comentava sobre isso, a qualidade do ensino, que às vezes um professor é formado numa área e dá aula de outra. Aí vai surgindo essa dificuldade, principalmente agora que nós estamos ainda num período de pandemia, né? A maioria das aulas ainda estão paradas. Então, são várias questões que envolvem o ambiente da escola, não é? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Primeiro, sobre as questões relacionadas ao futuro. A gente tem que traçar um objetivo baseado na realidade possível. Por que eu digo baseado na realidade possível? Porque a cidade de questão, a cidade de Serrinha dos Pintos e de outras cidades do interior não possuem universidades, né, no seu território, próximo às suas residências. Então você tem que se deslocar para outras cidades e você vai muitas vezes de acordo com o que a cidade proporciona.
Então, esse é o primeiro ponto, né? Às vezes você tem desejo de fazer um curso de administração, por exemplo, só que na região não tem. E aí, uma das coisas que eu enfrentei antes de entrar na universidade foi isso. O meu sonho na época era ser administrador de empresas. E quando eu fui prestar vestibular, a única opção que eu tinha era de fazer o curso em Patu. E Patu só tinha pedagogia, contabilidade e matemática. Não sei se ainda está assim hoje. Do mesmo jeito. Mas era a opção que tinha. Olha aí. Então era a opção que tinha. E a minha mãe sempre foi realista comigo. Olha, filho, a gente não tem condições de bancar você em outra cidade. Então você vai cursar o que você pode agora, terminar, começar a trabalhar. E quando você estiver trabalhando, você tiver condições, aí você faz o que você sonha. Então essa é a primeira coisa. A gente precisa trabalhar baseado na realidade. Nós, quando crescemos, precisamos assumir responsabilidades. Infelizmente, as responsabilidades nem sempre vão de encontro aos nossos sonhos. Então vamos sair agora um pouquinho do choque de realidade e ir para os nossos sonhos. Dentro do contexto dos nossos sonhos, a gente deve visualizar também se aquilo realmente é o que eu quero, que vai me fazer feliz, ou se é o que a modinha do momento acha que é interessante. Verdade. Porque o curso em si, a qualidade dos professores, a qualidade da instituição e a abrangência de mercado, tudo isso influencia na qualidade do profissional e na atuação dele. Mas o que realmente vai influenciar se você vai ser bem sucedido ou não é você. Eu também tenho um exemplo prático. Eu fiz na UERN, que é uma universidade estadual de muito boa qualidade. Os professores de Patu, na sua grande maioria, pelo menos os que foram meus professores, eram excelentes. Então eu aprendi muito com eles. E trabalha junto comigo um outro professor que estudou na UVA, que é uma universidade à distância. Acho que vocês devem até conhecer. Universidade à distância. Particular, à distância. Então você já pensa, poxa, eu acho que a qualidade do ensino não é a mesma. Mas não. Do jeito que eu fui aprovado, quando fui aprovado no concurso, ele também foi aprovado. Então veja que o que faz o profissional não é a instituição nem os professores. É o próprio profissional. É o que ele decide adotar como prática para a sua vida. O quanto ele vai se interessar. Aí tem uma palavra que eu acho ela sensacional, que se chama procrastinar. Tá até na moda, né? Essa palavra muito falada. Significa deixar para depois. E é uma tendência muito grande. É incrível como o estudante ele gosta de deixar as coisas para a última hora. Então, geralmente, o professor passa uma coisa hoje e é para entregar o mês que vem, digamos, no dia 30 de setembro, às 12 horas da noite. Aí o camarada deixa para entregar no último minuto, porque ele fica procrastinando e deixando. E quando a gente faz isso, a gente minimiza a qualidade. A gente minimiza. Quando você começa já a fazer desde o início, primeiro, você faz com melhor qualidade, porque você teve um tempo maior para estudar, para se esmerar. E segundo, você faz com tranquilidade. Você não fica perturbada, sua mente não fica carregada. E isso é sensacional. Então, a organização para o estudante, para aquele que quer investir no futuro, organizado, condensando tempo para o lazer, tempo para o estudo, é você ter uma rotina. A gente faz muito isso, Ariane, com as crianças. Lá no 5º ano, a gente sempre orienta os pais a criarem uma rotina. Horário de acordar, horário de ter as suas responsabilidades de ajudar dentro de casa, horário de estudar, horário de ir para a escola, horário de ir para a igreja, horário de brincar. Então, tem que ter os horários ao longo do dia para que você consiga se organizar dentro daquilo que você está propondo e ter um resultado melhor. É muito, muito interessante isso aí. Eu gostaria também que você desse umas dicas pra gente, assim, de como estudar, como aproveitar melhor o estudo, as matérias e tudo nesse tempo agora de pandemia. Como ter um melhor aproveitamento. Nesse período de pandemia tem sido um desafio, né, muito grande você manter a rotina de estudo diário, visto que o seu horário ele fica muito solto. Acho que qualquer rotina, né? Então você tinha o tempo para estudar. Oi? Verdade. Eu digo assim, até qualquer rotina tá difícil do pessoal manter, né, dos jovens. Porque não tem escola, não tem igreja. É só em casa direto, assistindo séries e na internet, não é? É justamente dentro daquele contexto que eu tinha falado anteriormente. É de você ir criar em algum ambiente da sua casa
um quadro de horários mesmo. Aquele trabalhozinho, sabe a Super Nani, quando passava lá no Sei. SBT? Ela Muito não bem. criava um quadrozinho de rotina? É aquilo dali, não tem como fugir daquilo. É você ir escrever, olha, esse horário eu tenho que fazer isso, de tal hora a tal hora. Porque quando você faz isso e se cobra, você consegue manter a rotina. Agora, se você não fizer, realmente, pegar o celular, você começa a mexer, quando É. você percebe muitas horas passaram. E uma coisa interessante para quem é estudante é não perder muito o controle dos horários de acordar e de dormir. Porque o que acontece? Eu mesmo estou passando um pouco por essa dificuldade. O horário de dormir tem rompido o habitual, porque eu não tenho que acordar tão cedo no outro dia. E quando esse desequilíbrio acontece, as coisas que eu fazia no iníciozinho do dia, como eu estou acordando mais tarde, eu estou perdendo. E É, como eu estou indo dormir mais tarde, o que eu faria naquele horário fica ocioso, então eu estou fazendo besteira. é Né? verdade. Normalmente é isso, fica na internet, fica assistindo televisão. Então é um horário que não é proveitoso. Então, primeiro, organize os seus horários de dormir. Segundo, cria lá no quadro os seus horários para estudo. Eu, particularmente, não sou daquele extremo de passar horas e horas estudando. Eu acho que é interessante você sentar, dar uma estudada e parar um pouco para oxigenar o cérebro, para você mudar o pensamento, pensar em outras coisas. Depois vai e dá mais uma estudadinha. Por quê? Porque o futuro ele ainda está à frente. Não é porque está tendo pandemia, que está tudo parado, que o futuro parou, não. O futuro ainda vem aí. E uma coisa importante sobre o futuro é que você pode chegar no futuro lá na frente preparado ou não Uhum. preparado. É. E eu até andei conversando aí na Serrinha com um jovem que estuda no IF. E ele estava falando que ele estava muito angustiado, porque a pandemia estava atrasando o estudo dele, não estava conseguindo manter a rotina de estudo. E eu falei, bacana você estar preocupado com isso, mas também cuidado para isso não gerar uma ansiedade muito grande em você e que, por acaso, até gere uma depressão. Porque a ansiedade descontrolada pode gerar depressão. Você começa a ficar muito pensativo com as coisas do futuro e deixando de viver o presente. Isso também é um perigo. A gente vive É. o presente, tomando as cautelas para que o seu futuro ele seja melhor, mas vivendo o presente e não o futuro. Porque senão você chega no futuro e continua pensando no futuro. É verdade. Agora vamos lá, já que estamos falando de futuro, a pergunta é, eu acho que praticamente todos os jovens fazem, os que querem estudar. É, você já até falou um pouco sobre isso, mas vamos comentar mais a fundo agora. Qual a faculdade fazer? Qual curso fazer? Eu acho que os jovens, quando fazem o Enem, que vem aquela lista lá, você tirou tantos pontos, e vem aquela lista de cursos que você pode optar. Aí eu fico, meu Deus, o que é que eu faço? Aí a questão é, eu vou pela minha vocação, eu vou pelo retorno financeiro, eu vou pela minha condição, né? Porque como você, no seu caso, né? Você não podia morar em outra cidade para fazer um curso que você desejava. Alguns, graças a Deus, têm essa possibilidade dos pais poderem bancar eles indo morar fora. Mas aí, meu pai pode me bancar para mim morar em Natal, por exemplo, e fazer o curso que eu quiser. Mas o que é que eu quero? Os jovens têm muito isso, assim, de indecisão, de não saber o que fazer. E aí, qual é a dica que você dá pra gente, Emerson, sobre isso? Qual faculdade fazer, o curso, vai muito de encontro com as suas habilidades, né? Primeiro você tem que diagnosticar aí quais são as suas habilidades. Elas são mais voltadas para a área de humanas ou para a área de exatas? É uma das primeiras coisas que você tem que definir. Porque não adianta você querer ser contador, por exemplo, se você não sabe nem fazer uma continha de multiplicação. É Alguém verdade. pode até brincar e dizer, mas a gente vai usar calculadora. Mas na hora da prova lá, de contabilidade, não É, vão deixar tu usar. Tu tem que ter habilidade. Então, primeiro define qual a habilidade que tu tem. É na área de humanas ou é na área de exatas? Definido isso, você deve sim olhar para o retorno financeiro. Deve sim. A gente vive em um mundo em que o dinheiro ele é essencial. Então, você vai fazer só por amor. Eu vou fazer lá biologia porque eu quero ir cuidar lá das tartarugas marinhas de graça. Ai, que coisa linda. Todo mundo vai aplaudir, mas quem é que vai lhe é sustentar? Então verdade. você tem que pensar no retorno financeiro. Agora também não pode ser aquele retorno financeiro
onde você é um mercenário, só pensa no dinheiro. Porque quem só pensa no dinheiro não tem o retorno financeiro desejado. Esse é o grande segredo. Teve uma colega nossa agora que se formou em nutrição. Eu já vi outras pessoas se formando em nutrição e não ser bem sucedida na área de nutrição. Mas essa colega nossa que se formou, ela tem uma paixão tão grande pelo curso dela, que ela exerce de uma forma tão bonita que o dia dela, ela usa alimentando as redes dela, colocando informações, ela procura profissionais para investir na área nova que tem agora, né, que a gente usa muito online para trabalhar. Então você vê que ela está tendo um retorno financeiro, não sei se ainda é grande, assim, significativo, porque ela está começando agora, mas você vê que ela está tendo algum retorno, porque ela está investindo em profissionais para auxiliar. Então ela está tendo algum retorno. Algum retorno ela está. E está fazendo por amor. Então, à medida que você vai trabalhando por amor e de forma inteligente, que isso é outra coisa que você precisa estar atento, trabalhar por amor e de forma inteligente, pensando como é que eu posso usar esse conhecimento que eu adquiri para influenciar outras pessoas na minha área e mesmo assim ganhar o meu dinheirinho e ter a minha liberdade financeira. Aí você vai conseguir, independente do curso que seja. Todos os cursos dão retorno financeiro, desde que você saiba trabalhar com ele. Isso aí, para mim, é o grande segredo. Verdade. Agora, falando assim, de mercado de trabalho, assim, propriamente dito, você também tem que estar atento a isso. O que sua região tem? Porque tem áreas que na região da gente não tem. Por exemplo, eu falei no iniciozinho que eu tinha vontade de fazer administração, né? Só que administração, em certinho, qual é a empresa que vai lhe contratar? Você acha, por exemplo, que um empresário da Serrinha, ele vai lhe contratar, sair da empresa dele e colocar nas suas mãos? Ele não vai fazer isso. É impossível. As empresas pequenas, elas são rodeadas pela própria família. São a própria família que administra. Então você tem que observar o tipo de curso que você vai fazer. Senão você realmente vai sofrer. E aí tem um monte de gente com diploma na mão, parado, porque onde ele mora não tem mercado de trabalho. Não tem. Aí ele fica frustrado. Aconteceu isso comigo. Assim que eu me formei, eu fui trabalhar. A primeira escola que eu trabalhei um bom período rasgando folha. E eu tinha tanta raiva, porque eu olhava e dizia, poxa, qualquer pessoa pode rasgar folha, não precisa ter um diploma. Qualquer um. Aí passava assim, uma pessoa assim do pátio que ia limpar uma área, assim, alguma coisa, eu dizia, ó, ele pode rasgar folha, não precisa de diploma. Então, isso era uma coisa que me frustrava. Mas chegou um momento em que eu consegui, né, mudar ali meu destino dentro desse contexto. É muito legal esse exemplo.